Olá, amigos, boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, aqui estamos nós para fazermos aquelas reflexões costumeiras a respeito da obra Vida Plena de Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, agradecemos a companhia dos amigos que estão conosco, que estão chegando. Para nós é sempre motivo de prazer estarmos juntos, Betinha, Jane, Júlio, os amigos, enfim, Terezinha, nós temos Sérgio, sejam todos muito bem-vindos, a gente agradece muito a possibilidade de estarmos juntos. Vera, seja bem-vinda. Vamos fazer nossa prece inicial, ainda estamos dentro da Semana da Pátria, como dissemos, 200 anos da nossa independência, da liberdade. Precisamos vibrar muito por este país para que verdadeiramente a paz se estabeleça, o progresso, a grandeza dele se faça presente. E assim, como temos feito nessa semana, ainda estamos aqui com o nosso lacinho da mês de prevenção ao suicídio, a nossa bandeira por causa dos 200 anos e a Semana da Pátria. E vamos iniciar com aquela prece de Ismael que temos feito também durante essa semana, por conta de ser Ismael o espírito protetor da nação brasileira. Assim, nós possamos fazer deles as nossas, das palavras dele as nossas, para que de alguma sorte consigamos contribuir sim com este mundo melhor. Boa noite, Cleusa, Célia, Divone, sejam muito bem-vindas. Vamos então à prece de Ismael e em seguida continuamos cumprimentando os amigos e tecendo as reflexões a respeito desse capítulo 9. Hoje estamos dando continuidade ao capítulo 9 do livro Vida Plena, que tem como título Aflições. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos e pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a todos que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual nós te podemos encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe nossa súplica pela humanidade inteira. Então, que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma noite preciosa de reflexões que venham a nos ajudar a clarear o caminho, a fazer escolhas mais felizes para esse nosso caminhar terreno. E assim, meus amigos, agora boa noite então aos demais que estão chegando, Geraldo, Marilene, Mara, Cidinha, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar as nossas reflexões trazendo aqui então a continuidade daquela fala, daquele trecho da obra de Joana de Ângeles que nós já estávamos vendo. Deixe-me só tirar o som. Vamos tirar um som para não dar microfonia e assim nós vamos ter uma
qualidade melhor, torcendo mesmo que a nossa internet permaneça bem, porque hoje nós tivemos muito problema por aqui com relação à internet. Mas acreditamos que, se Deus quiser, tudo corre bem e nós vamos seguir adiante. Esse capítulo, Aflições, Joana de Ângeles está falando das causas das nossas aflições, que está sempre relacionada ao processo de crescimento espiritual do ser, e a origem poderá estar em situações do passado ou em situações da vivência atual, que nós precisamos aprender alguma coisa. E o resultado é a insatisfação das pessoas ante as ocorrências do dia a dia que não correspondem aos desejos de cada um. Então isso tudo traz aflições, traz desajustes, desconcertos a todos nós. Assim, Joana de Ângeles trazia para nós a respeito de que muitas vezes as nossas aflições estão associadas mesmo à questão do nosso egoísmo, do nosso modo de ser, da nossa falta de jeito na vida, e por conta disso sofremos as angústias do mal, as angústias daquilo que não dá certo, as angústias da expectativa, dos desejos não realizados, e assim tudo fica complicado. Alguém colocou, agora ficou ótimo, som e imagem. Que bom, a gente torce que esteja bem, graças a Deus. Boa noite, Ana Clara, que está chegando também. A gente torce, gente, nós tivemos que mandar arrumar o notebook, ele chegou hoje. Então ainda estamos aqui nesses ajustes, mas torcemos que tudo esteja bem para que nós possamos ter um melhor proveito. Claro, é o que todos desejamos, né? É a Cidinha que nos diz que ficou ótimo a questão do som e da imagem. Que bom! Joana de Ângeles, nós paramos nesse trecho onde ela falava a respeito de que todos estamos identificando o mundo que se torna melhor ou pior, dependendo da contribuição daqueles que o habitam. E é verdade, o mundo depende de nós. A harmonia no mundo, a alegria, o sucesso, o progresso, tudo depende da humanidade terrena que está aqui encarnada. E que nós estamos, sim, equipados com instrumentos oferecidos pela ciência, o conhecimento das coisas na nossa atualidade, e esses instrumentos já justificam para nós os comportamentos que deveríamos desenvolver, comportamentos morais, sociais, e muitas vezes também por conta desta evolução material, nós extrapolamos nos nossos comportamentos, abusamos, né, das condições de vida, e por conta disso geramos sim aflições, e mesmo até na questão de que essa evolução tão rápida da tecnologia e que faz com que o homem esteja obrigado, o ser humano obrigado a adquirir isso ou aquilo, a ter isto ou aquilo, porque senão ele não está inserido no contexto, ou porque ele se sente diminuído, e as coisas mudam tão rápido que ele fica perdido mesmo nessa história e aflito, porque ele quer cada vez mais estar dentro daquilo tudo que a modernidade diz que o homem deve ter, que o ser humano deve ter e deve proceder, e nem sempre ele consegue. Então são razões de aflição, como vimos, aquelas que estão em nós mesmos por conta dos erros anteriores que trazemos, as angústias, ou por conta de situações atuais que não correspondem às nossas expectativas, ou por conta desse galope do progresso material que nós não conseguimos acompanhar e ficamos também frustrados. Então são várias razões que nos levam a esse desajuste. Boa noite, Lourdes, que está chegando também junto de nós, seja muito bem-vinda. Eliana, Sebastiana, Júlio, Marilene, sejam todos bem-vindos. Mara,
é uma Cláudia, sempre seu Antônio, uma alegria quando encontramos os amigos, pelo menos por aqui, e nos sentimos muito bem de estarmos juntos. Então, na sequência, Joana de Ângeles, a primeira, ela faz esse painel, mostra as razões, os acontecimentos, e depois ela vai para as reflexões pertinentes a cada um de nós. E ela vai dizer, toda vez que alguém desrespeita a lei da ordem, comete um ato atentório à harmonia do conjunto. Mais uma vez, nós vamos lembrar aquela condição que logo quando surgiu a mecânica quântica e como uma novidade, um dos lemas, uma das falas mais usadas na ocasião era aquela: se uma borboleta bater asa lá na Austrália, nós vamos sofrer as consequências desse movimento aqui. O que é que isso queria demonstrar na verdade? É que tudo está muito relacionado. É uma única rede de sustentação para todas as pessoas que estão na face do planeta, todos os seres, não as pessoas, mas todos os seres que estão na face do planeta estão interligados. Então não tem como um passar uma dificuldade que não vá se refletir no meio em que ele se encontra, e às vezes essas ondas é como uma pedra jogada num lago tranquilo. A onda vai ampliando e chega até a margem, uma distância grande. Então, mesma coisa, Joana está falando a respeito, dizendo que quando alguém desrespeita a lei da ordem, desta ordem universal, da harmonia do universo, a lei do amor, cada vez que alguém transgride esta harmonia, ele comete um ato atentatório, é um atentado contra o bem-estar da humanidade inteira. É um atentado, porque ele vai desequilibrar, ele vai fazer falhar a harmonia do conjunto todo, da humanidade inteira. Ele vai ocasionar ali uma ruptura, uma dificuldade, uma pedra de tropeço na vida das outras criaturas. Então, sim, ele é um ato criminoso que o ser está praticando quando ele transgride, ele desrespeita a lei da ordem que rege todo o universo. Existem leis da sociedade, né, de vida em sociedade. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala de lei de progresso, lei de sociedade, lei de destruição, lei de reprodução. Ele traz todas as leis, a lei natural, que seria, ou as leis naturais, esse conjunto de leis naturais, ele traz especificando cada uma delas. E essa lei de sociedade está lá. Existem, para uma sociedade viver em harmonia, nós temos algumas regras, nós temos que cumprir algumas coisas. Assim, a lei de sociedade, neste momento, na face da Terra, nós temos ainda leis bárbaras e injustas. Nem todas as sociedades na face do planeta vivem, por exemplo, como temos visto atualmente, num regime político de democracia. Nós sabemos que muitos estão num regime de autoritarismo severo, um regime onde a pessoa não tem a menor liberdade. Então, é uma lei bárbara, é uma lei injusta, mas rege uma determinada sociedade. Outras têm outras regras que permitem uma flexibilidade, que permite uma vida mais tranquila. Mas ainda temos na face da Terra leis de sociedade bárbaras e injustas. Nós temos leis na Terra, em alguns povos, que a gente olha e diz, meu Deus, como é que pode? Lei de mutilação nos corpos femininos. Nós temos leis terríveis de castigos absurdos, e são respeitadas dentro daquela sociedade, porque está fazendo parte da forma de viver daquele grupo, embora não justifique esse estado tão primitivo de uma lei com essa característica. Poderiam existir leis mais amenas
para solucionar os problemas e não tão agressivas assim. Então a lei de sociedade, ainda sim existem leis bárbaras e injustas, mas elas vêm trabalhar o ser humano para a solidariedade. Porque é só quando nós percebemos a injustiça, só quando nós percebemos a barbárie, é que nós começamos a dizer, meu Deus, não pode ser isso. O que podemos fazer para minimizar, para amenizar, para solucionar esse estado de coisas? É o questionamento. Então, nós nos defrontamos com leis com essa qualidade para despertar em nossas almas sentimentos de fraternidade, em nossas consciências, desejo de humanizar a humanidade terrena, através da solidariedade, o compromisso de respeito às minorias étnicas, que temos que assumir esse compromisso de respeito. Existem minorias, povos, né, com costumes, e nós temos este compromisso de respeito às minorias étnicas, às minorias econômicas, sexuais, tudo quanto é diferente do que é tradicionalmente aceito. Então, a lei de sociedade ela está sempre mudando, porque aquilo que era aceito dentro de uma sociedade num período de tempo, conforme as necessidades vão se fazendo presentes, ela vai sofrendo alterações para uma vida mais harmônica, mais sadia, mais fraterna, mais solidária, e isso às vezes demanda muito tempo para aquela sociedade fazer esse processo. Outras vezes a situação é tão grave, é uma situação tão aberradora que as pessoas tomam providências imediatas. Que o povo clama por providências imediatas porque ele não suporta mais viver naquela sociedade com aquelas condições que ela está trazendo. Porém, diz Joana de Ângeles, permanecem as condutas odientas, embora todo esse esforço de aceitar a minoria diferente, de aceitar aquilo que tradicionalmente não era aceito como algo a ser experimentado na sociedade, por assumir compromissos de solidariedade, ainda existem condutas odientas, separatistas, agressivas e inconformistas das pessoas que são e formam bolsões de intolerância ou mesmo de perseguição aos outros. Veja como é interessante, uma sociedade pode estar já trabalhando para essas mudanças que se fazem necessárias e, no entanto, ainda dentro desse núcleo de sociedade, vamos encontrar essas pessoas com esse perfil odiento, agressivo, egoísta, são perfis muito ásperos, muito duros, muito difíceis, que ocasionam para aquela sociedade bolsões. Então, hoje existe uma expressão que, se nós assistirmos os noticiários, vamos ver, porque existe a bolha deste político, a bolha daquele político. Estamos falando de política porque estamos num período eleitoral no Brasil. E ouvimos essa expressão, a bolha, é o bolsão. É este bolsão que Joana de Ângeles está falando. Então, existem pessoas que compõem aquele núcleo, estão fechadas naquele raciocínio. Esses são os bolsões de que ela fala. Bolsões de intolerância, então agem aqueles elementos que compõem aquele núcleo, que formam aquele bolsão dirigido por essas mentes agressivas, inconformistas, odientas, separatistas. Essas criaturas começam a proceder com intolerância com os outros e até mesmo perseguição aos outros, uma agressividade que às vezes vai muito além da palavra, vai aos gestos, né, agressivos, violentos, para quem não pauta do mesmo modo de pensar, do mesmo modo de falar, do mesmo modo de agir. Nós temos que tomar
todo cuidado possível, porque tudo é motivo para essas mentes doentes e que se mantêm nesse comportamento menos humanizado. Tudo é motivo de briga, de separação, de violência, de agressão, de exclusão. Então, Joana de Anjos está chamando atenção para isso. Estão semeando aflições para si mesmos. Essas criaturas que assim procedem estão semeando aflições para si mesmos, renascendo no futuro. Então, mesmo que nesta encarnação não sofram qualquer consequência por este comportamento mais acisado, mais complicado, mais difícil, no futuro, encarnações futuras vão renascer dentro das situações que deploram. Não tem como fugir. Então, se hoje ela arruma confusão pelo modo de pensar do outro, modo de viver do outro, a religião que o outro professa, nós estamos vendo coisas desse tipo no mundo. E querendo destruir o outro a qualquer preço para impor o seu ponto de vista, a sua forma de ser, pode esperar. Se ela se safar nesta encarnação, a próxima ela vai estar lá dentro daquele grupo, daquele núcleo, para experimentar a dor que outros vão provocar, semelhante a que ela provocou no passado, naquelas criaturas a quem ela perseguiu, ela destruiu, ela complicou a vida. Então é preciso que a gente entenda a questão da semeadura e da colheita. Tudo que nós semeamos, tudo que nós estamos fazendo tem resposta, nada fica sem resposta. É uma lei natural de causa e efeito, causa e consequência. Então vai haver a resposta e nós procedemos assim, nós vamos receber o troco disso, a resposta disso e vamos ter que dar conta agora numa experiência às vezes mais dolorosa. E é por conta disso que então ela vai falar da lei de causa e efeito, que é o que nós temos aprendido na doutrina espírita e que provoca todo esse estado de situação, de vida das criaturas. Lei de causa e efeito. E o que é que ela vai falar sobre isto? A lei de causa e efeito vige no universo. Quer dizer, ela existe no universo. Pode ser traduzida dentro da física, como lei de Newton, a cada ação tem uma reação de igual ou maior intensidade, não importa o nome que a gente dê, ou a tradução que se faça dentro de uma ciência que estude isso. A onda tem fluxo e refluxo, tudo no fundo significa causa e efeito. Existe uma causa para produzir aquele efeito que nós estamos vendo naquele instante. Então, há uma razão que provocou aquela resposta. Houve uma ação direta que provocou aquela reação. Então, essa lei de causa e efeito está em todo o universo. Ela é vigente, por isso que é uma lei natural, é uma lei de Deus, para todos os corpos que estão compondo esse universo. As questões, por exemplo, no nosso sistema planetário, a questão do nosso Sol, da intensidade de luz, do distanciamento dos planetas, conforme o distanciamento, é o quantum de luz nós vamos receber, de calor nós vamos receber, cada planeta irá receber, em consequência disso, ele vai produzir isto ou aquilo, a possibilidade de um tipo de vida ou outro tipo, quem sabe, não sabemos dizer, não temos tanta ciência ainda nesse campo, trazendo as notícias, mas tudo tem uma causa, e todo efeito que nós observamos, todo fenômeno que nós observamos, ele tem uma causa, ele tem uma origem, e isso está em todo o universo.
que empurra isso, essa lei natural que está no universo, empurra o infrator para a recuperação da postura que lhe causava indignação. Então, no caso do campo da moral, da ética, do comportamento, é isso mesmo. A lei, essa lei de causa e efeito, vai nos empurrar exatamente para aquele que transgrediu, evidentemente, com o outro semelhante por conta de achá-lo diferente no seu pensar, no seu agir, nas suas escolhas, e procedeu mal para com ele dessa forma. Então, esta criatura, por conta dessa lei, ela vai ser empurrada para uma situação semelhante àquela que ela está mesmo condenando, aquela que ela está dificultando a vida do outro. E assim ela vai para o núcleo, vai parar naquilo que ela combatia com ardor, ela vai experimentar, ela vai vivenciar num futuro para sentir o que o outro sentiu também. É lei de causa e efeito. Vamos lá, boa noite, Sebastiana, Eliana, a Maria Leia, que está conosco, Rosária, que também está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá que no YouTube nossa conexão caiu. Não sabemos, vamos ver, a gente descobre aqui a razão dela estar assim complicadinha para nós, né? Complicadinha. Voltou, então, graças a Deus, e vamos seguindo adiante, que é esse o nosso desejo. A nossa conexão, ela está instável, bem instável hoje. Então, podemos ter mesmo essas paradas, esses cortes. Amanhã, se Deus quiser, vamos ver o que vão fazer, que providência vão tomar para deixar isso tudo muito certinho, a fim de que a gente tenha o benefício. Nós pagamos por um benefício, é justo receber aquilo que pagamos, né? É o contratado. Então nós contratamos algo e não estamos recebendo o contratado. Nós precisamos, assim como honramos a parte que nos compete do contrato, o outro lado também tem que honrar o dele. Vamos em frente, porque tudo isso vejam bem, nós estamos trabalhando com essas questões do comportamento humano e daquilo que fazemos ao outro e que teremos que responder. Então, dentro dessa lei de causa e efeito e da possibilidade de renascermos num ambiente onde outra criatura passou por aquela experiência que nós um dia criticamos e tivemos dificuldade, o Marquinhos está dizendo que aqui está tudo legal. Que bom, a gente fica feliz com isso. E o assunto é interessante, verdade. Joana de Anjos está trazendo uma visualização da vida em sociedade. Ela vai separar 3 itens dentro dessa lei de causa e efeito para nos explicar essa questão. O renascimento expiatório, veja que ela falou, olha, o que você fizer, a quem você ofender, a quem você agredir, se não se acertar agora, se não der conta agora, no futuro você vai ter que experimentar, passar pela mesma situação daquela criatura que você perseguiu. Então ela diz, os renascimentos expiatórios em situações aparentemente degradantes são as mãos da divina justiça plasmando a recuperação dos delitos. Então ela está falando de algo muito sério, os renascimentos expiatórios. Nós sabemos que, no geral, a nossa reencarnação, ela tem um aspecto, primeiro, geral a todas as criaturas, que é evolução, progresso. Esse progresso se fará mediante aprendizados novos em cada reencarnação, a refazer lições que não ficaram bem feitas de um passado, a nos ajustarmos a novas metodologias. Então, nossa reencarnação
Basicamente, todos experimentariam dessa forma. Mas existe aquele aluno extremamente disciplinado, aquele aluno que não se ajusta aos estudos, e este aluno vai ficar naquele exame final e às vezes segunda chamada com matéria dobrada, quer dizer, para ele é mais pesado. Ele vai ter que passar por tudo isso para ser promovido, para poder então experimentar uma nova oportunidade, ou ser promovido para um novo caminho. Então nós vemos ali Joana de Ângeles falando dessa reencarnação expiatória. É uma reencarnação específica para um ajuste de algo que foi muito grave, de algo que foi muito difícil praticado por aquele espírito que ali se encontra. Divaldo conta, e tem contado ultimamente nas suas palestras, de um caso que ele presenciou quando ainda jovem, foi até o Chico, e em Pedro Leopoldo ainda, e Chico convidou para irem visitar duas pessoas, duas mulheres que moravam afastadas, e até disse que elas eram assim, pessoas muito bonitas. E Divaldo foi, junto com ele também foi um casal, o marido era gerente de um banco em São Paulo, era uma pessoa de posses, então havia aquelas pessoas que se dispuseram a visitar esse lar. Mas Divaldo contou que o lar era um caos, era uma tapera, um lugar horrível, que as duas mulheres moravam muito afastados, que elas deram graças a Deus do Chico chegar, esperando pelo pão que ele levava, porque elas estavam sem alimentação já há 2 dias. Uma era acamada, não saía da cama, e Divaldo ficou chocado com a aparência dela, que era de uma monstruosidade. E sequer ela falava, ela não falava, ela não se comunicava, apenas a que cuidava dela é que entendia, né? Passou a entender os seus movimentos, e assim a história das duas se desenrola ali, o atendimento, o choque para os visitantes. Mas qual era a situação? Era uma avó cuidando de uma neta, numa situação de miserabilidade. A questão estava atrelada mesmo nesta encarnação a que aquela avó tinha sofrido num casamento, quando ela era ainda muito jovem, um marido muito violento, e ela foi violentada e acabou engravidando da mãe daquela moça. E ali essa jovem, mesmo quando a criança nasceu, quiseram jogar a criança fora e tal, mas ela acabou, essa jovem filha dela tinha tido essa menina portadora de deformidades violentas. E a avó que estava presente, que era a primeira a ter sofrido, quando percebeu aquilo, fez que jogou mesmo a criança fora, mas no entanto ela pegou a criança e sumiu para o mato, fugindo daquele marido, fugindo daquela vida, para cuidar daquela criança necessitada. Resumindo a história delas, aquele casal então quis tirá-las daquela situação, e a mulher pediu, o Chico conversou com eles: olha, se você quer ajudar, não as tire de onde elas estão, possibilite que elas tenham um socorro, uma cuidadora, tenham uma cesta básica, tenham uma vida um pouco menos sofrida, né? Uma vida um pouco menos sofrida, mas não as tire dessa forma que elas estão vivendo, porque elas estão num resgate muito grande. As duas tinham sido pessoas da nobreza, extremamente orgulhosas, tinham feito muitas maldades com escravos, com súditos, elas eram impiedosas, orgulhosas, mulheres difíceis, e agora elas estavam naquele quadro, a avó, no papel de avó, uma
cuidando da outra, que trazia todas as miserabilidades da alma transpostas para um corpo físico difícil. E ali, depois de um pouco de tempo desta visita, realmente eles não tiraram, procuraram diminuir o sofrimento delas ali mesmo, veio a desencarnar a neta, né? Veio a desencarnar porque aquele homem disse, olha, eu posso levar para o hospital em São Paulo, eu interno as duas, elas vão ser bem cuidadas. O Chico disse, não tire, porque elas estão nessa reencarnação expiatória. E assim desencarna a neta e pouco tempo depois desencarna então a avó. E as duas aparecem depois para o Chico como espíritos radiantes, porque conseguiram naquela encarnação limpar-se de toda a sujidade da alma pelas dores, aflições e dificuldades que passaram. Por tudo de que elas passaram, elas estavam simplesmente respondendo, né? A lei de causa e efeito, existia uma causa para elas estarem daquela forma. Então, Divaldo conta isso com muito detalhe, que nós resumimos aqui apenas para se ter a ideia, e é isso que Joana de Anjos está dizendo. Os renascimentos expiatórios em situações aparentemente desagradáveis, quer dizer, difíceis, complicados, são as mãos divinas da justiça, plasmando a recuperação dos delitos. Almas que tiveram muitos delitos, muitas dificuldades, agora estavam respondendo pelos seus atos. É bom nós fazermos também aqui um parênteses para dizer que nem todas as situações nesse quadro aqui pintado por essa história refletem delitos das duas, vamos dizer, como era o caso da avó e da neta. Às vezes é um que cometeu um delito muito grave, vem portando muitas dificuldades, para que outros que estão em seu redor, outros que fazem parte do mesmo núcleo familiar, desenvolvam sensibilidade, sentimentos de amorosidade, responsabilidade, cuidados. Então, essas condições são muitas vezes para os outros que estão ali, e aquele de aparência mais complicada está numa experiência até sacrificial. Outras vezes é mesmo lição para todo mundo, é uma oportunidade de aprendizado. Então, na grande maioria das vezes, existe sim o comprometimento daquelas almas. Algumas vezes, porém, tem outras razões para essa experiência. Num segundo momento, ela vai dizer: as pequenas manifestações que surgem na afetividade, na posição social e econômica, na organização somática, resultam de abusos do poder em oportunidades passadas para o reequilíbrio da ordem que foi perturbada. Então, é um outro quadro onde pessoas perturbaram essa ordem, essa harmonia, essa lei do bem, lei do amor na Terra. Por conta disso, embora ela não tivesse cometido coisas muito graves, mas perturbaram, desequilibraram, provocaram algo desse tipo. Por conta disso, vão passar por pequenos ajustes, quer na área da afetividade. Então, aquela criatura que não dá muito certo no campo afetivo, não se ajusta bem, sofre por conta disso, porque uma coisa é optar por viver num isolamento até, e outra coisa é ser isolado. Por conta disso, é um ajuste que ela está passando, para valorizar a amizade, valorizar a fraternidade. Às vezes, ela tem dificuldades na posição social, por mais que ela faça, ela não consegue deslanchar
na vida econômica, na posição social, ela está sempre em condição subalterna, submissão, pequenos ganhos, não dá para ser o que ela deseja. Ela parece que eu dou um passo para frente e dois para trás. São expressões comuns na área da economia, na área social. Há pequenos deslizes também, dificuldades que se apresentam no corpo físico, doenças, algumas doenças que surgem. E que muitos desses casos, como dissemos, existem as exceções. Mas muitos dos casos resultam de abuso de poder em oportunidades passadas. Abusou, extrapolou, foi injusto, não fez o que devia, se desgastou sem necessidade, feriu outros corações, se apropriou de forma indébita de bens de outras criaturas. E agora ela passa por toda essa dificuldade porque exatamente foi o que ela fez no passado. Então, é o abuso do poder em oportunidades passadas e ela vai passar por isso para quê? Qual é o sentido dela passar por essas experiências que trazem desagrado, desconforto? O reequilíbrio da ordem que foi perturbada por ela mesma. Quando exploramos, quando agimos de forma abusiva, nós estamos ferindo o equilíbrio da ordem e depois teremos que responder por esse reajuste no equilíbrio da ordem. Um terceiro grupo que ela vai analisar, os aparentes azares e incompreensões que retiram a alegria. A pessoa vai indo bem, ela está feliz, ela está contente, daqui a pouco ela se, puxa vida, dei um azar tão grande, olha o que aconteceu, perdi tudo que eu vinha fazendo, perdi a oportunidade. Ela atribui isso a um azar. Parece que eu só tenho azar, nada dá certo para mim, o outro faz e para ele vai tudo bem, por que para mim não? Então são aparentes azares ou aparentes incompreensões que tiram a alegria da vida daquela criatura. São frutos da necessidade de educação, das dores morais para a aquisição da humildade necessária à harmonia interior. Essa pessoa pode ter sido alguém de muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, muito poder, nada humilde, e ela vai passar por essas quedas constantes, por essas frustrações, por essas incompreensões que vão tirar a alegria dela, entristecê-la, mas somente para fazer com que ela se humilde. Ela está obrigada a se humildar. Por mais que ela faça, ela não consegue se sobrepor ao outro. Ela se vê obrigada ao exercício da humildação. É algo que ela está precisando aprender. O Gil está dizendo, sempre voltamos para refinar a alma e lapidar as atitudes. Gostei, Gil. Refinar a alma eu acho que é a palavra mais bonita que a gente viu mesmo, e lapidar as atitudes. Precisamos, isso é a transformação, né? Do diamante bruto para a pedra perfeita de valor inestimável. Sempre voltamos pelo menos para isso, refinar a nossa alma e lapidar as nossas atitudes, melhorar. A volta, a cada reencarnação, a proposta é que nos tornemos melhores. E assim, ela vai falar a respeito dessa necessidade de harmonia interior, a ausência de culpa íntima nos refolhos do inconsciente, sempre geradora de angústia. É libertação da culpa que está lá no íntimo da alma. Então, na medida que vamos fazendo esses exercícios, vamos nos livrando da culpa das atitudes anteriores que estamos arrastando conosco nesta vida e que são geradoras de angústia. A pessoa não sabe nem por que razão ela é assim, mas é a alma pesada, é a alma que está carregando consigo esses fardos terríveis.
Cada indivíduo lavra o solo que adquiriu na construção do progresso ético-moral por intermédio das atitudes no período que ele foi destinado para essa aquisição. Cada um de nós lavra o solo que adquiriu na construção do progresso ético-moral. A cada encarnação, estamos aprendendo essas medidas ético-morais. E estamos fazendo disso o substrato do nosso existir. Mas cada um de nós vai arar, vai cuidar desse substrato para algo melhor. Por intermédio do que nós vamos fazer isso? De atitudes melhoradas no período que foi destinado a essa aquisição. Então, aqui, enquanto estamos aqui encarnados, nós temos tarefas a fazer. Por isso que perguntaram ao Chico, quando é que a gente sabe que a nossa missão terminou aqui na Terra? Ele disse, enquanto nós estivermos encarnados, não terminou. Enquanto estamos aqui, temos obrigatoriedades, temos compromissos, temos responsabilidades, estamos em aprendizado, estamos desenvolvendo valores da alma. Por isso que temos que aproveitar muito esta oportunidade reencarnatória que estamos tendo. E continua Joana de Ângeles a dizer, ela fala desse solo que temos que lavrar, mas entretanto, diante da impossibilidade de voltar-se para modificar os erros cometidos, porque nós não temos como voltar em nós mesmos para nos libertarmos daqueles erros que cometemos. Já cometemos, está lá no nosso passado distante, muitas vezes, como chegarmos até lá. Então, diante dessa impossibilidade, dispomos do presente para construir o futuro de paz. Não importa o passado já foi, não temos como voltar a ele para refazer, mas nós temos que aproveitar ao máximo o presente, a vida presente, o instante presente, o nosso dia, a nossa vida, para construirmos esse futuro melhor, nos tornarmos criaturas melhores hoje para termos um futuro melhor amanhã. Então, continua ela, vamos fazer isso mediante as reparações indispensáveis e novas construções propiciatórias do bem-estar. Então, naqueles quesitos em que nos comprometemos, a vida vai se encarregar de trazer até nós as lições. Se conseguirmos vencer, passar bem por elas, ótimo para nós. Junto a isso, vamos fazer ainda um outro aprendizado, coisas novas vão surgir, testando já virtudes que estamos desejosos de desenvolver. Então, são construções propiciatórias de bem-estar que nós estamos agora edificando. E, consequentemente, teremos um futuro mais agradável do que tudo isso que foi experimentado nesse passado distante que estamos então vivendo. Assim, continua então Joana de Ângeles a nos dizer que observássemos as lições de Jesus Cristo, que nasceu no estábulo rude. No entanto, ele era o Senhor das estrelas. Olha o exercício de humildade que ele mostra. O Senhor das estrelas, o espírito mais poderoso, o espírito mais nobre, o espírito mais completo que a Terra pôde conhecer, nasceu encarnou, não reencarnou, mas encarnou, vestiu a carne num estábulo, num local de animais, de simplicidade, conviveu com os miseráveis e desprezados. Esse Senhor das estrelas, que poderia ter convivido com a maior nobreza que a terra pudesse oferecer, conviveu com necessitados, conviveu com miseráveis. Na condição de excelente filho de Deus, experimentou a crucificação, que era
o castigo para ladrões, para criaturas maldosas, para aqueles que cometiam erros da vida material. Ele se sujeitou a isso, experimentou isso, voltou à sociedade ingrata e perversa para oferecer-lhes novas oportunidades de libertar-se das aflições. Mesmo passando por tudo isso, ele ressuscitou, ele voltou à sociedade perversa, à sociedade maldosa, para ensinar outros caminhos, para mostrar outras saídas às criaturas que foram maldosas para com ele. Ele voltou para poder então mostrar algo melhor para todos nós. E ali vamos ver Joana analisando isso, dizendo, segundo os instrutores que perdão, deixe-me virar aqui. Confia em Deus, diz ela. Se Jesus fez tudo isso, confia em Deus e deixa-te atingir pelas aflições, não as valorizando em demasia. Parece um convite à nossa questão de querer sofrer. Somos masoquistas? Não. Estamos entendendo. Isso não é masoquismo. Isso é entender. Confia em Deus e deixa-te atingir pelas aflições. As aflições fazem parte deste mundo que estamos vivendo dos dias atuais. São incertezas do trabalho, são incertezas quanto a doenças que surgem, a dificuldades econômicas, a questões de povos entre si, a guerras. São aflições que estão aí campeando no nosso entorno. E qual é a recomendação? Quando elas nos atingem, não as valorize em demasia, porque há pessoas que diante da dificuldade, ela para totalmente, ela congela a vida para ficar reclamando, valorizando a dor, valorizando aquilo que está acontecendo de negativo. Ela fala o dia inteiro daquilo, ela vive para aquilo, ela não busca se libertar daquele quadro mais pesado, procurando algo melhor. Ela não faz isso. Ela valoriza. Olha, coitadinho de mim, veja como eu sofro, veja que situação triste, veja que não sei o que. Ela faz todo esse discurso. Então, assim, olha, ainda que as aflições te atinjam, não valorize em demasia a dor. Avança passo a passo e descobrirás horizontes de infinita beleza que estão aguardando por ti, depois que atravessares a planície baixa dos testemunhos promotores da tua evolução. Todas essas aflições, dores, angústias, elas estão nos empurrando à frente para que possamos descobrir caminhos, encontrar saídas, encontrar soluções, fazer diferente, aprender de outra forma, agir de outra forma, tudo isso fazendo parte desse processo de evolução. E passada a tempestade, como diz o ditado, vem a bonança. Que passado toda a tormenta, vem a claridade, vem a calmaria. Mas nós precisamos ter força, vontade, lutar para atravessar a tormenta, para não nos deixarmos vagar na tormenta. Porque se não tivermos o leme da nossa vida em nossas mãos, nós vamos vagar na tormenta e seremos arrastados pelas marés, pelas vagas gigantescas. No entanto, se agirmos como aquele marinheiro em mar, onde é que o marinheiro é testado? Não é em águas tranquilas. O valor do marinheiro, a sabedoria dele, a valentia dele só é testada em mar alto em momento difícil. Porque na maré tranquila, qualquer um navega, mas no mar tempestuoso não é para qualquer um. E quando este marinheiro vence as procelas que ele se depara, claro que ele se sente feliz, forte, vigoroso, e aprendeu muita coisa, aprendeu novas técnicas, aprendeu novos cuidados, faz os reparos necessários e quando vier outra, ele sabe já como sair daquilo. Então, este é o convite, não ficar se lamentando em demasia, avança passo a passo e vai descobrir novos horizontes.
Toda esta dificuldade, né, que veio a nós é promotora da nossa evolução, que tem como fim aquilo que o Gil disse, lapidar-te, lapidar a alma, para que atinja o brilho que lhe é inerente e que encontra-se embaçado. É o diamante que falamos. Vai aparar arestas, vai lapidar a alma para que haja luz, para que haja brilho e valor. Exulta, exulta sempre que venças qualquer aflição que hajas transformado em experiência libertadora. Então, nos momentos de aflição, quando nos enchamos de coragem, confiança e fé, né? Façamos o melhor e passado tudo isso, estaremos nos sentindo libertos da dificuldade, mais maduros, mais fortes, e a dizer, exulta, fica feliz, você conseguiu atravessar toda a dificuldade, todo o deserto, todo o mar revolto e agora caminhe em segurança. Então ela encerra esse capítulo 9 com essas palavras. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos no capítulo 10, que tem como título Dedica-te e segue adiante. Então é um convite constante à nossa movimentação. Vamos encerrar esta semana agradecendo muito a Deus toda oportunidade, agradecendo pela nossa pátria, esta terra que nos recebe nesta reencarnação, e talvez já tivéssemos experimentado muitas outras nesse solo brasileiro, mas que por hora estamos aqui no intuito de resgatarmos valores que estamos trazendo na alma, que precisamos resgatar, no intuito de colaborar com um mundo melhor a partir daqui, no intuito de fazermos verdadeiramente, como dissemos ontem, desta terra, o coração do mundo, o celeiro, né, o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo. É trabalho, mas um dia, como espíritos eternos que somos, seres imortais, vamos olhar para todos esses momentos mais conflituosos que experimentamos e vamos sorrir e dizer que bom que eu pude fazer alguma coisa, que bom que eu estava lá nesse exato instante para testar tudo que já aprendi e aprender muito mais a fim de verdadeiramente honrar o nome de Filho de Deus. Vamos encerrando com a prece, o poema de Cora Coralina, que podemos transformar numa prece. Não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada disso do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que tenhamos a vida plena que desejamos para nós, para todos que conosco caminham nesta humanidade terrena. Até segunda-feira, se Deus quiser, muita paz.